Bom, então vou chamar a nossa próxima palestrante, que é a professora doutora Fernanda. Obrigada aí, Tati. Agradeço também o convite, né, de vocês para participar. Ela vai falar sobre a aplicação do Big Data na construção civil no estado de São Paulo. Então, pessoal, a Tati já falou do tema, né? A aplicação de Big Data na construção civil no estado de São Paulo. É um tema difícil, eu imaginava que ia ser um pouco mais fácil, mas a experiência em construção civil a gente já tem aí há algum tempo, né? Mas a parte de tecnologia da informação realmente sofri um pouquinho aqui para conseguir conhecer do assunto, né? Não sei se vocês conhecem esse trecho de um livro, é um livro de ficção, e diz assim, ó: então não se lembra de um mundo sem robôs? Houve um tempo em que o homem enfrentou o universo sozinho e sem amigos. Agora ele tem criaturas para ajudá-lo. Criaturas mais fortes que ele próprio, mais fiéis, mais úteis e totalmente devotadas a ele. A humanidade não está mais sozinha. Já pensou sobre essa questão dessa forma? Então, nós temos um mundo novo. Esse mundo novo vai estar dentro da construção civil e no universo dos alunos, dos nossos alunos, ok? O que pode parecer um pouco estranho é que é um livro de 1950. É um livro de ficção de Isaac Asimov. E aí é a capa da primeira edição, repare que é um livro bem antigo, né? Essa citação em que se faz referência aos robôs é datada de 1950, né? Então, muitas vezes a gente acha que essa realidade está muito distante da gente, mas está mais próximo do que a gente imagina, ok? A princípio, eu ia estudar o Big Data, né? Pouco eu conhecia sobre tecnologia da informação, e uma das primeiras lições aprendidas é que, no caso do planejamento e gestão, que eu trabalho nessa parte, um assunto bem próximo do professor Vanucci, da professora Alice, a gente se preocupa na utilização desses dados para a gestão, né? Então, existe cada vez mais uma quantidade maior de dados na internet, em vários dispositivos, e o que interessa é a utilização desses dados para a tomada de decisão. O Vanucci acabou de falar disso, né? A tomada de decisão, se vai comprar à vista, se vai comprar a prazo, para a redução de custos, né? Enfim, para colaborar na execução como um todo. Então, existe uma aplicação do Big Data dentro da construção civil, e uma das primeiras coisas que a gente aprendeu que é o Big Data Analytics, né? Quer dizer, é a utilização da análise desses dados. E aí a gente começou a perceber que muita coisa está sendo feita na área de construção civil, né? Por exemplo, essa startup, ela trabalha a questão do resíduo, mas ela trabalha a questão do resíduo através dessa inteligência, dessa análise, captura e arrumação de uma grande quantidade de informações e dados colocados à disposição, né? Essa outra empresa, a Zero Distrato, trabalha sobre a questão de procurar evitar, né, que contratos não sejam firmados ou que contratos sejam cancelados através do Big Data. E hoje já se utiliza o Big Data na construção civil para que as empresas de construção conheçam os seus consumidores, até mesmo antes de fazer a obra, ok? Então, assim, a gente começa a analisar que isso tem uma aplicação para a gestão, né? Para nós que trabalhamos com gestão, a gente se preocupa em ter o projeto, o memorial, as especificações e os bancos de dados para poder desenvolver, por exemplo, quando a Maria Alice fala em orçamento, poder desenvolver esse orçamento, a gente vai trabalhar com banco de dados, por isso a importância do Big Data. E quando a gente fala em gestão, o que as empresas falam por aí é sobre conexão, é sobre computação em nuvem, né? Sistema integrado, sobre internet das coisas e automação. Isso aqui seria um começo, mas hoje já tem muito mais coisas por aí. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe da utilização de softwares e aplicativos para toda a gestão da execução da obra. Nós temos a questão da segurança da informação, porque a partir do momento que os dados estão caminhando na nuvem,
e parar para pensar que as empresas de construção civil, elas estão localizadas em locais físicos diferentes das obras, eu tenho que pensar em como vai ser gerado e vai ser transmitido toda essa informação, né? Hoje a gente fala sobre a questão da utilização dos robôs, a gente fala um pouquinho sobre realidade aumentada e a utilização de simulações, que vai cair um pouco na utilização do BIM, né, para que a gente possa tomar as decisões antes da execução da obra. Mas aí tem mais coisa, né? Por exemplo, hoje se fala, em vez de automação, a gente fala em manufatura aditiva, né? Então, por exemplo, sai do BIM e vai para a impressão 3D. A impressão 3D já se imprime prédios com grande redução de custos, né? Com redução de prazo. Isso interessa para os empreendedores e os investidores. E nós temos hoje a questão da casa inteligente e sustentável. E essa casa inteligente, ela trabalha com base em internet das coisas, né? Então, nós temos a questão de todo esse desenvolvimento em duas fases. Antes, na fase da execução da obra, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso bem rapidamente, e na própria concepção da obra, né? Então, por exemplo, a obra já foi pensada para que a maçaneta entenda o celular, e o celular está ligado à maçaneta, que está ligado à cafeteira, que está ligado à cortina. Isso é a internet das coisas, né? Então, também foi um aprendizado, porque a gente está muito acostumado a saber que existe a relação homem-homem e homem-máquina, mas hoje as relações se dão máquina-máquina. Uma máquina sensorial, ela vai estar ligada a uma máquina de processamento, e é isso que o pessoal chama de internet de todas as coisas. Então, já mudou, né? Então, são tantas coisas conectadas que já não é mais o IoT, é o IoE, né? Se você for falar aí de uma forma bem puxada aí para o inglês, né? E aí você tem a questão da cidade inteligente. Hoje já se fala isso, algumas cidades já estão sendo pensadas, a sua concepção já está sendo pensada, levando-se em consideração essa internet. Hoje, a questão da segurança em nuvem tem todo um capítulo estudado só para criptografia. Tem nome os robôs usados em obra, eles se chamam robôs construtores, tem uma linha específica só para esse mercado. E quando a gente aprende Big Data, tem uma chuvinha aí de letras no meio, porque você vai ter que, quando você pensa em dados voltados para o negócio, para a tomada de decisão, você entra em BI, que é o Business Intelligence, você entra em inteligência artificial, você entra em Data Science, e você também estuda Data Warehouse, que é a montagem de todo esse banco de dados voltados para a execução da obra, né? Temos aí o BIM, temos aí disponíveis na nuvem, está bem pertinho da palavra nuvem, né? Os serviços que estão disponíveis na nuvem, as plataformas, as infraestruturas e as tecnologias da informação. E eu dei um nome para isso, que é arquivar inteligência em projetos de construção civil, né? Ok? Então a gente trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse robô japonês, eu acho ele bonitinho, né? Ele é bem fashion, né? Todo bem pretinho, bonitinho. Esse robô, aquelas mãozinhas dele ali, ele consegue pegar tranquilamente uma placa de drywall e posiciona essa placa corretamente, e a própria mãozinha dele já faz, então, funciona como uma parafusadeira, já vai aparafusando e colocando essas placas na posição correta. Nós temos hoje uma linha grande de máquinas e robôs funcionando em lugares perigosos. Então, nós temos aqui uma preocupação com os riscos e a segurança do trabalho. Vamos pôr as máquinas para fazer esse trabalho pesado, ok? Esse aqui é um braço, né, vamos dizer assim, que faz assentamento de alvenaria. Na verdade, esse robô, ele foi fabricado por uma empresa de Nova York, né? E o apelido dele é robô pedreiro, né? Ele assenta em um dia 3.000 tijolos. Nós temos a utilização dos drones, né?
Os drones hoje são usados em disciplinas como topografia, ele é usado hoje em obras de reforma, manutenção. Então, nós tivemos um caso no Brasil agora de uma plataforma de petróleo que ela ia ser reformada e o drone fez todo o levantamento da situação em que a plataforma estava e para passar esses desenhos para o BIM, que a professora Ana citou, e assim foi feito todo o levantamento da situação atual da obra para poder se pensar na reforma, né? Hoje os drones já fazem vigília de uso de EPIs e de procedimentos, se o pessoal realmente está executando a obra conforme o procedimento correto. Outra aplicação dos drones são as visitas, né? Então, os clientes, né, os sponsors, não visitam mais obra. O drone é que vai lá visitar a obra para ele e traz todas as condições da execução, né? Nós temos a internet de todas as coisas com relação à execução da obra, por exemplo, coisas bem interessantes como a catraca inteligente, que conecta o celular à catraca. Então, você que está cuidando da obra e se vê responsável, muitas vezes vai ter a oportunidade de saber de quem está acessando. Olha que interessante, está conectado à gestão de contratos, então ele sabe que na quinzena de novembro vai ter uma empresa de instalação de forros e que vai entrar 5 pessoas na obra. Sensores de equipamentos, hoje nós temos sensores de manutenção em elevadores, nós temos sensores até de caminhões de betoneira, que conseguem fazer a produção do concreto dentro da próprio caminhão, né? Nós temos sensores de sustentabilidade, né? Foi falado aí um pouco, a Beth falou sobre isso. Então, por exemplo, ele consegue fazer o controle de consumo de água, consumo de energia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem sensores vestíveis, né? Olha que coisa, que termo diferente, né? Mas em que os funcionários vestem roupas que possuem sensores e conseguem dar ideia de que, de repente, aquele funcionário está em fadiga ou está se sentindo mal até na execução, e sensores de execução, por exemplo, de controle de concreto, execução de concreto. Nós temos hoje também um termo muito usado, que é o machine learning. Quando a gente fala em máquina que aprende, a gente tem que pensar assim, está tudo... Na verdade, todos esses termos eles estão conectados, né? Então, quando a gente fala de internet, todas as coisas, quando a gente fala de robôs, e quando a gente fala de inteligência artificial, vai se aumentando o conhecimento que existem dentro dessas máquinas através de algoritmos, né? E aí essa máquina vai aumentando o seu conhecimento, né? A SmartVit.io, ela desenvolveu uma plataforma que consegue fazer, quando é visitado, né, por exemplo, através de um drone, ele consegue fazer levantamentos sobre segurança, qualidade, uso de equipamento e rastreamento de progresso da execução do projeto, né? Eles chamam isso de inspeções digitais, tem até nome já. Muito maravilhada também com relação à realidade aumentada, né? Então, já passando um pouco a questão das ferramentas BIM, né? Hoje já temos aí alguns softwares e aplicativos voltados somente para a realidade aumentada, trazendo assim uma infinidade de possibilidades de simulação, né? Que dão uma correta dimensão e compatibilidade de tudo que está se planejando para se executar na obra, né? O último, inclusive, é gratuito. E depois, se alguém quiser, a gente pode passar esses nomes para vocês, ok? Essa é uma foto icônica dos trabalhadores em Nova York, numa época de desenvolvimento. Eles estão em cima de uma viga na hora do almoço. E hoje nós temos uma realidade um pouquinho diferente, ok? E a gente acaba tendo notícias como essa, né? 10 milhões de empregos podem estar correndo perigo por conta do desenvolvimento de toda essa tecnologia. E o futuro? E as pessoas? Eu acho que essa é a minha mensagem final de hoje para os alunos, né? Que a única resposta é através da educação, né? A educação passiva é quando realmente esse conteúdo todo chega para vocês,
mas os alunos eles devem voltar para buscar o conhecimento, né? E eu queria encerrar, então, com a história da Dorothy, do filme Estrelas Além do Tempo. Não sei se alguém teve a oportunidade. Está aí uma boa sugestão para o final de semana, e que conta a experiência dessas 3 mulheres negras dentro da NASA, né? A história da Dorothy, vamos nos focar nela, né? Ela se formou em matemática com 19 anos e ela trabalhava como professora. Ela é professora de matemática quando foi chamada para trabalhar nos laboratórios da NASA, em 1943. Um belo dia, trabalhando na NASA, chegou o computador da IBM. O computador da IBM teria hoje o tamanho de uma sala de aula da FATEC, gigante, para começar a processar os cálculos. A primeira área que iria perder seus empregos seria a West Area Computers, aonde a Dorothy trabalhava. Ela se reinventou. Por quê? Ela foi aprender programação. Não vão precisar mais de mim para fazer cálculos, mas vão precisar de mim para cuidar do próprio computador. E assim foi, ela acabou sendo responsável pela implantação da linguagem Fortran na NASA. Então, são essas possibilidades que, às vezes, os alunos têm que começar a pensar. Eu não vejo muito volta ao passado, só vejo o futuro, né? Esses computadores, esses celulares, esses programas, esses softwares, esses aplicativos, os robôs e tudo mais que a gente falou aqui rapidamente, vão dar uma nova dimensão do trabalho e vocês, alunos, vão ter que buscar e talvez se reinventar, como foi o caso da Dorothy, ok? Gente, rapidamente era isso que eu tinha para falar. Espero não ter estourado o tempo. Não, tá tudo certo. Obrigada, professora. Obrigada.